Então, assim, o campo de batalha. Vamos entender isso aqui. O campo de batalha. Quando a gente para para pensar sobre o contexto de guerra, a gente pensa em estratégia. Nós temos muitos campos de guerra, na verdade, e quando nós estamos envolvidos nesse contexto, é necessário foco, atenção, interesse, é necessário, um entendimento, conhecimento, é necessário que a nossa mente ela funcione dentro de um contexto de estratégia. Os resultados de uma guerra podem ser realmente catastróficos, mas todos queremos a vitória. Todo soldado que está em guerra, ele quer a vitória. E só que antes de qualquer batalha externa, existe a batalha interna, na mente do ser humano, ok? Nós vamos observar aqui alguns textos. Ezequiel 3, 7 a 9, diz o seguinte, ó: "Mas a casa de Israel não te dará ouvidos." Deus está comissionando o seu profeta Ezequiel e está explicando a situação, a batalha, o campo de guerra que ele está envolvido, né, a guerra espiritual. E aqui diz: "Por quê? Porque não me quer dar ouvidos a mim." Esse é o grande desafio. Quem não dá quem não dá ouvidos ao Senhor está dando ouvidos a quem? Essa é a pergunta, né. E aqui diz: "Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração." Observe esse termo, fronte obstinada, fronte. Versos 8 diz: "Eis que fiz duro o teu coração contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde." Há uma atitude de rebelião, há uma posição de rebelião. A posição do profeta Ezequiel é de uma fronte, aonde a habitação do Espírito Santo era plena, acontecia de forma plena. Mas, em contrapartida, nesta batalha espiritual interna da igreja, eh, para a recepção da mensagem que Ezequiel tinha de Deus para aquelas pessoas, ele encontrava ali um campo difícil, aonde a fronte deles estava dura, rígida, rígida. Quando nós vamos para Apocalipse 3, nós encontramos Apocalipse 7, melhor dizendo, nós encontramos o seguinte, Apocalipse 7:3, aqui diz: "Dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus." Há um selo, o selo do Deus vivo, pretende ser colocado na fronte do ser humano. Agora, existe um outro selo, lá no capítulo 13, verso 16, diz assim: "A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita, ou sobre a fronte." A fronte.
Então, nós estamos vendo aqui que há uma batalha muito grande, o campo desta batalha, o palco desta batalha, a Bíblia usa essa expressão, a fronte. Então, ocorre na fronte uma batalha. Há um comandante do reino da glória que quer colocar o seu selo na fronte. Há outro comandante, o opositor, o arqui-inimigo deste rei, é o rei das trevas. Ele tem um outro selo, com outras características, com outros aspectos. Ele também quer colocar na fronte. Há uma disputa pela fronte humana. Há uma fronte humana. Ezequiel tem um desafio. Ele quer, é, ele quer introduzir-se com a mensagem espiritual, uma mensagem para modificar o estado da fronte daquele povo. E a fronte deles encontra-se obstinada ao reino das trevas. Há um desafio muito grande, uma batalha espiritual muito grande. Em Deuteronômio 11:18, nós vamos encontrar o seguinte, ó: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Essa palavra ponde, do hebraico, é sum. Essa palavra significa depositar, fixar, determinar, ordenar. O que o Espírito está nos dizendo aqui, por meio deste texto, é que é necessário depositar, fixar, determinar, ordenar na fronte, desde frontal entre os olhos, na fronte, na testa. Nós precisamos ordenar, determinar sobre a nossa fronte a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser determinada, orientada, fixada, depositada na fronte de uma forma muito com todo foco, com toda ênfase, com toda diligência. E se nós continuarmos o texto, aqui no 19, nós vamos encontrar um aconselhamento de que devemos fazer isso pelos nossos filhos. E aqui diz: ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em vossa casa, e andando pelo caminho, deitando-vos, levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu e da terra, acima da terra. Então, olha só, há uma atitude individual de trazer a palavra de Deus para a nossa fronte, com diligência, determinando essa palavra sobre a nossa fronte, ordenando sobre esta fronte a recepção desta palavra, fixando na nossa fronte esta palavra, depositando na nossa fronte, com auxílio do Espírito de Deus, essa palavra. E antes, no verso 14, falou sobre as chuvas a temporânea serôdia. Quando esta palavra do Senhor é depositada com diligência, você vai encontrar essa expressão no verso 13. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei as chuvas. E a bênção de Deus será a fartura, a abundância, uma vida abundante
assim como Jesus anunciou esta batalha em João 10:10, ele disse: "Aquele que não veio, a não ser para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância". Há uma batalha na fronte. A fronte é o palco, a fronte é é um interesse, desses dessa disputa espiritual. O Senhor Deus quer colocar na nossa fronte o selo. Ele quer que nós estejamos participando de seu exército, do exército da luz, do exército da glória. Ele quer iluminar a fronte dos seus servos, mas a fronte daqueles, que obstinadamente seguem o inimigo do Senhor, encontra-se, com a fronte obscura. Eis o palco da grande batalha. E agora eu quero, eh, observar com você aqui esse campo de batalha, esse palco tremendo. Você pode observar 2 possibilidades de comandos. O lobo frontal está em vermelho, logo acima, lobo frontal, e aqui embaixo, em vermelho, também grifado, a amígdala. Como funciona esta batalha? A amígdala, ela é o centro das reações emocionais. Há um centro aqui, há um comando. O lobo frontal, ele é o centro do comando racional. O lobo frontal é o que a Bíblia chama de fronte, de testa, de frontal entre os olhos. O lobo frontal é uma região aonde, o Espírito de Deus fala, aonde o Espírito de Deus atinge, impacta, edifica, constrói com por meio de sua palavra, a palavra de Deus, constrói valores, princípios, aonde, eh, a sua habitação, 1 Coríntios 6:19, 20, não sabeis que sois templos do Espírito Santo, porque fostes comprados por preço, preço de sangue. Deis, portanto, glórias a Deus na carne. A referência desta habitação é exatamente na fronte, no lobo frontal, é o campo da disputa. É no lobo frontal que temos aqui um sistema executivo cerebral. Nesse sistema executivo cerebral, nós temos, memórias de trabalho, nós temos a capacidade de fazer escolhas com discernimento, nós temos ali a condição de fazermos planejamentos, a capacidade da organização, a capacidade de criarmos metas, a capacidade de termos, fluidez em todas as nossas ações, projetos. Mas há um agente muito especial no sistema executivo cerebral, aqui do lobo frontal, que é o agente inibitório. Entre o desejo e a realização, ele se interpõe e diz: "Calma, espere um pouco, não faça isso. Poderia eu cometer tamanho mal para com meu Deus?" O sistema inibitório de José estava funcionando. Diante daquela mulher, ele estava em primeiríssimo lugar diante de Deus. José, então, com o seu lobo frontal, no processo de hipertrofia, uma expansão contínua de todo o seu sistema executivo cerebral,
o seu lobo frontal estava, assim, enriquecido e profundamente arraigado com o Senhor, iluminado, a sua fronte estava ali, num processo contínuo de selamento com o selo do Deus vivo. E ele então, teve a capacidade de conter os impulsos, naturais, eh, de quê? Da amígdala, não é? O centro das reações emocionais, a amígdala. Exatamente nesse ponto aqui da amígdala, que ficam registrados todos os traumas emocionais, todos os medos, tudo aquilo que provoca ansiedade. A natureza carnal, ela registrada já de fábrica, não é? Cristo Jesus na glorificação, 1 Coríntios 15, né, de 50 em diante, ele apresenta esse momento da glorificação, aonde essa amígdala ela será limpada, toda essa carga da natureza carnal, todo esse registro que vem de fábrica aqui, isso será, restaurado, isso será higienizado, desintoxicado, isso será limpo. E toda a nossa disposição será para Cristo, e teremos a natureza de Cristo Jesus. Entretanto, há uma batalha na nossa mente, porque a amígdala, ela traz essas características todas de uma natureza, pecadora. Quando Paulo fala da natureza, né, Gálatas 5, a partir do 16 ali em diante, ele fala sobre uma guerra, uma batalha entre a natureza carnal e a natureza espiritual. Quando ele está falando dessas propensões para o pecado naturais, ele está falando sobre esses registros que estão na amígdala. E o perigo é que em algo que ocorre naturalmente, é quando a amígdala ela sequestra o comando, e ela então começa, de uma forma automática, a entregar todas as, características infelizes, né, do pecado, registradas na amígdala. A pergunta é: quem é que pode conter isso? Quem é que pode segurar isso? A resposta é por meio do lobo frontal, é por meio da operação da palavra gerada pelo Espírito Santo, que produz um fruto do Espírito, que é o amor, que é exatamente o caráter de Cristo Jesus. Então, assim, a natureza espiritual, ela é manifestada, ela é construída, ela é edificada, ela é sustentada pela presença do Espírito Santo e mediante o ato de diligência, de seriedade, de compromisso do ser humano diante da proposta divina. Então, quando o lobo frontal está nesse processo, aonde Cristo está entronizado, ele é o centro do lobo frontal, ele está no comando desse indivíduo, a natureza, pecadora, ela é subjugada, ela é controlada. Então, a amígdala, que funciona de uma forma automática entre, o desejo e a vontade, isso ocorre naturalmente, né, ou melhor, entre o desejo e a realização desse desejo, este caminho é automático. Ele ocorre, né, com a fluidez natural, mas é o lobo frontal, com seu sistema inibitório, rico em princípios e valores, ele entra e diz: "Não, como poderemos cometer tamanho mal contra o nosso Deus? De jeito nenhum, não vamos fazer isso". Ele contém os impulsos, a amígdala ela é impulsiva,
ela não pensa, ela não dialoga, ela não ouve a voz de Deus. A amígdala, ela não é batizada no espírito. A amígdala, ela funciona de uma forma automática. É o lobo frontal que que recebe toda a atenção. Porque por meio do lobo frontal, um lobo frontal fortalecido pelo espírito, que eu mantenho todas as demandas da amígdala sob controle. E esse é o contexto da vitória sobre o pecado. Esse é o contexto da vitória dessa batalha, nessa batalha terrível, não é? A amígdala, por exemplo, quando ela está, envolvida com ah, uma percepção, de dor emocional, ela, chama imediatamente os seus recursos conforme a sua o seu arquivo de memórias. Ela também tem aqui ela é composta por neurônios, ela funciona também como um pequeno HD e registra todas as memórias emocionais negativas, mas registra também, algumas, experiências que foram vividas e foram experiências altamente dopaminérgicas. Dopamina é um neurotransmissor que gera prazer, uma percepção de prazer para toda a mente, ok? Então, diante de uma dor emocional muito grande, a amígdala, ela grita por dopamina, por uma produção de dopamina, é uma produção à altura da dor. E quando ela visita os registros, ela pode encontrar ali, por exemplo, chocolate, né. Chocolate, chocolate, eu preciso de chocolate, a pessoa come barras de chocolate. Mas pode ser que não seja o chocolate que vá produzir, né, ser servir como um estímulo para a produção da dopamina. A dopamina, ela é produzida aqui, ó, na substância negra, ok? Fica aqui do lado, substância negra. Não sei se vocês estão vendo aqui o cursor. A substância negra, produz a dopamina conforme o estímulo, ok? E esse estímulo é percebido por outros agentes, né. Temos aqui o lobo parental parietal, esse lobo parental, ele é responsável pela percepção de dor, pela percepção, do tato, ok? Temperatura, né, todas as sensações que vêm pelo tato. O lobo occipital tem a ver com a visão, ok? O lobo temporal tem a ver com a audição. E aí nós vamos encontrar o olfato, que vai estar no bulbo olfativo, aqui na parte superior do nariz, e o paladar, né, corpúsculos gustativos da boca, a língua, tem todas as percepções ali, salgado, doce, azedo, amargo, etc. O olfato e o paladar são sentidos químicos, ok? São sentidos químicos. Agora, o parietal, o occipital e o temporal estão ali diretamente, são percepções que vêm por meio de estímulos externos, aquilo que você vê, aquilo que você, percebe pelo tato, aquilo que você ouve, ok? Então, essas esse centro todo de inteligência, de coleta de dados, de sensações e informações, serão, utilizados aqui na produção da dopamina aqui, ó, na substância negra. E quem é o responsável em enviar isso para o cérebro é esse agente aqui, ó, área tegmental ventral, ok? A tegmental ventral aqui vai jogar, devolver para a amígdala e a sensação de que essa dor está sendo aplacada, vai mandar também para Cubens, que tem a ver com a essa área de você ela promove, assim, uma sensação de motivação
e de aprendizagem, cuida desses dois aspectos, e também vai enviar para o lobo frontal uma quantidade de dopamina, e o lobo frontal, quando recebe, dopamina produzida em excesso, ele fica embriagado, ele fica embotado, ele fica meio adormecido, ele não consegue pensar direito, ele fica meio, assim, aquela sensação de prazer, não consegue decidir, não consegue pensar, perde as percepções, as finas percepções necessárias, entende? Então, assim, a produção exagerada de dopamina, aquela que não é natural, proporciona um embotamento do lobo frontal. É por isso que a produção de dopamina gerada por, eh, alimentos, alguns alimentos, gordura, açúcar, estimulantes, alimentos cárneos, enfim, vai gerar essa produção de bem-estar, essa dopamina, isso embota o lobo frontal. O lobo frontal, estando embotado, cumpriu o objetivo do inimigo, daquele que quer iluminar, expandir, ok? E aí, com o lobo frontal embriagado, limitado, embotado, anuviado, o cérebro fica sob o comando da amígdala, dos impulsos naturais da amígdala, e a pessoa fica sob o comando da amígdala. Dentro da psicologia, há uma analogia aqui, que a criança interna ferida, com todos os seus traumas e toda a sua reatividade, isso fica registrado na amígdala. Em contrapartida, a psicologia aponta a necessidade de um adulto saudável para cuidar dessa criança e contê-la, né, e livrá-la de seus impulsos naturais e atendê-la. Esse adulto saudável, ele precisa estar sendo gerado, construído aqui no lobo frontal. Então essa é a analogia da psicologia, uma analogia bíblica, é natureza carnal e natureza espiritual. A carnal já vem de fábrica, a espiritual precisa de construção, uma constante construção, ok? É um fato extraordinário, algo maravilhoso que a ciência descobriu, é que exatamente neste ponto aqui existe um circuito da fé. Deus colocou um circuito da fé para dar para o ser humano a sensibilidade da fé, a experiência da fé. E isso ativa diretamente o lobo frontal para essa experiência. E essa experiência que vai levar ao domínio da amígdala. Bom, é por isso que Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Então, olha só, o conhecimento relacional com a verdade, que se expressa no lobo frontal, deixa a fronte, a testa, né, conforme a linguagem bíblica, fortalecida, e as, eh opressões, as amarras, das emoções, os labirintos emocionais, os sofrimentos emocionais, os medos, de tudo isso nós seremos libertados, né? E conhecereis, conhecimento relacional com a verdade, que é Cristo Jesus, nós temos então um domínio sobre a amígdala. E este domínio sobre a amígdala, isso envolve, dentro do nosso contexto humano, a vitória sobre o pecado, ok? Bom, aqui nós poderíamos falar muita coisa, passarmos dias aqui olhando para este campo de batalha. O primeiríssimo campo de batalha é a nossa mente, é o que ocorre dentro de nós a todo momento, 24 horas, essa batalha gigantesca dentro de nós. E somos nós, no lobo frontal, na utilização do lobo frontal, que determinamos quem será o vencedor nessa batalha, cujo campo é realmente a nossa mente, ok? Bom, a estratégia é essa.
Em Deuteronômio 11:18, encontramos essa palavra sum, que é ponde, deposite, fixe, determine, ordene sobre o lobo frontal a palavra de Deus. Então, há uma busca, pela plenitude. Esta busca pela plenitude do Espírito, da habitação do Espírito em nós. O nosso lobo frontal não pode estar ora com Deus e ora com o inimigo de Deus. O lobo frontal, ele precisa ser uma habitação plena. Então, as promessas da chuva temporã, que prepara o lobo frontal para uma recepção mais profunda, uma experiência mais profunda do Espírito. E Efésios 5:14, há um apelo que diz assim: desperta, lobo frontal, né? Ó tu que dormes, levanta-te, olha a atitude de Sum, né? De entre os mortos, e Cristo te iluminará. Cristo te iluminará. O lobo frontal iluminado pela presença do Espírito, enviado por ele. O lobo frontal acordado, o lobo frontal vivendo um processo de aprofundamento na experiência com Deus. O interesse do Espírito Santo não é trabalhar com a amígdala. Tem um tempo, o tempo da glorificação, ele será definitivo para a restauração da condição da amígdala, essa amígdala cerebral. A questão é porque algumas pessoas confundem com a amígdala da garganta, não é? Mas a amígdala mesmo é essa cerebral. Então, assim, o lobo frontal, ele precisa estar, em franca expansão. Sum é a palavra. Ponde, deposite, fixe, ordene, determine sobre o lobo frontal a palavra de Deus. Sum. Essa é a palavra hebraica. Esse é o comando de vitória. Esse é o comando para um valente ser um vencedor. E ele ter uma visão clara, ter um discernimento do campo desta batalha e determinar quem será o vencedor. Em Mateus 7:24-27, nós encontramos uma parábola de Jesus. Você conhece essa parábola? Por questão de tempo, nós vamos só relembrar aqui que existem 2 níveis de aprofundamento. 2 níveis de aprofundamento, na experiência, do relacionamento com Deus, no lobo frontal. 2 níveis. Há uma casa construída na areia, ok? E eu descobri que a segunda casa também foi construída no mesmo terreno, no mesmo condomínio, na mesma, condição. As 2 casas foram construídas. Quando você olha para a casa, ninguém sabe aonde que essa fundação encontra-se. A questão aqui que Jesus está colocando nessa parábola é um nível de aprofundamento. É a condição deste lobo frontal, se ele está no nível superficial ou se ele está no nível profundo. No nível superficial, apenas areia, e a areia não segura, não sustenta essa pessoa, essa casa, não sustenta esta vida, essa estrutura familiar, não sustenta, porque está na areia, não se aprofundou. Mas aquele construtor que se aprofundou nessas bases e atingiu a rocha, e ao atingir a rocha, consolidou ali a estrutura na rocha. Então aquele que busca Deus,
e construiu a sua casa, eh, usando a palavra de Deus, é religioso, tem cargos na igreja, ou ajuda quem tem, ou até prega o evangelho, ou até dá estudos bíblicos, ou participa, do ministério do Senhor, mas na verdade não estão, devidamente aprofundados a um nível superficial. É uma experiência com Deus superficial. E Jesus estava olhando para aqueles fariseus e estava dizendo: "Vocês estão aqui em nome de Deus? Vocês estão aqui pretensamente se colocando em nome de Deus? Vocês são líderes religiosos, vocês representam o meu ministério, vocês são sacerdotes, vocês são conhecedores da lei, vocês são têm uma relação, né, muito grande com a religião, mas vocês estão firmados na areia, vocês não se aprofundaram. Porque se vocês se aprofundarem, vocês vão me encontrar, porque eu sou a rocha, vocês vão me encontrar. Se vocês continuarem se aprofundando, colocando as bases lá embaixo, vocês vão me encontrar, porque vocês vão, entrar em contato com uma rocha, e vocês serão firmados na rocha. Vocês vivem uma experiência rala, superficial, e quando os ventos baterem, vocês não serão sustentados, vocês não ficarão. Essa palavra de Cristo Jesus é uma palavra para você e para mim, hoje, para agora, tão atual como nunca. Se nós continuarmos vivendo uma experiência com Deus, do jeito que vivemos, eh, nós corremos o risco de ficarmos, edificados na areia. Agora, se nós aprofundarmos a nossa experiência com Deus, essa experiência de sum, né, é uma experiência em que nos conduz ao depósito constante da palavra de Deus no nosso lobo frontal, para fixar a palavra de Deus no nosso lobo frontal por meio da ação poderosa da chuva temporânea e da chuva serôdia. Se nós, o tempo todo determinarmos sobre o nosso lobo frontal valores e princípios, e construirmos um sistema, inibitório suficiente para vencermos as demandas naturais da amígdala, se nós ordenarmos, fizermos uma ordenação constante sobre a nossa sobre o nosso lobo frontal, que a palavra de Deus sobre o nosso frontal, nós teremos a nossa natureza pecaminosa contida. Teremos isso sob controle, sob o comando, sobre o domínio. Mas há uma necessidade de um aprofundamento contínuo, contínuo. Nós precisamos, aprofundar o nosso lobo frontal, nessa experiência da rocha, e não na experiência da areia, que é uma busca superficial, uma intimidade superficial, uma experiência superficial com Deus, não é? Nós vimos essa semana na lição da escola sabatina, essa experiência de Marcos 4, de 1 a 9, né, o semeador, eis que o semeador saiu para semear. 4 experiências de aprofundamento, 4 experiências, quatro níveis de aprofundamento do lobo frontal, 3 níveis superficiais ou não suficientes. E um nível, apenas um nível, que vai dar lá na rocha, um nível, que vai oferecer esse aprofundamento, que vai ser chamado de terra boa. O primeiro nível, à beira do caminho, sabe, recebeu o evangelho, a semente, mas ficou aí, na superfície. Primeiro nível é a superfície. Não se aprofundou, não vai germinar. Essa semente vai ser comida pelas aves dos céus. Não, não tem uma experiência verdadeira.
entende? O evangelho pode ser até recebido com alegria, mas se não houver um aprofundamento dessa semente, não fica, não fica, não produz resultado, não é? Esse nível acima, do terreno, não vai, entende? O outro nível, se aprofundou um pouquinho, mas não o suficiente, entende? Isso foi sufocado pelas pedras. Não teve as condições necessárias para poder crescer, desenvolver. E quando as pedras, não é, estão aí, tentando, bloquear este acesso, porque é uma disputa, porque esse processo ele não ocorre, na tranquilidade, ele não ocorre, de uma forma fácil, é uma luta, é uma batalha para deixarmos, essa semente fazer a sua obra, para nos apresentarmos com terra boa, a necessidade de reformas na nossa vida, a necessidade de removermos tudo aquilo que possa impedir, são as pedras que impedem o desenvolvimento dessa semente poderosíssima, com todos os efeitos do evangelho, né, da graça na vida do ser humano. É uma necessidade de reforma. Sem reforma não tem reavivamento, que é a consequência da ação do evangelho na vida do ser humano. Então, necessidade de uma reforma, porque senão não haverá um aprofundamento. Esse terreno será um terreno apenas assim, de recepções e recepções e recepções, quantas vezes nós somos papa sermões, e recebemos e ouvimos e etc., mas não há um aprofundamento. O que existem são as pedras da vida, são coisas que a gente não quer deixar, são os vícios emocionais que estão ali na amígdala, e ela está gritando, e ela está exercendo uma força maior sobre o lobo frontal, e não há aprofundamento, não é? E o terceiro nível aqui de profundidade, foi mais fundo, foi até, caminhou bastante, interessante essa semente que caiu entre espinhos, ela mergulhou, ela foi até mais embaixo, só que o terreno estava sujo, o terreno não estava limpo, havia uma concorrência. Não dava para acomodar tudo. Essa a semente, ela até brotou, enfim, mas a concorrência é muito grande. Esse lobo frontal precisa estar preparado, tem que ter reforma, tem que tirar desse lobo frontal tudo aquilo que concorre, não tem jeito. Senão, fatalmente, essa planta que até germinou, ela será, sufocada pelos espinhos. Não tem jeito. Tem que ter uma limpeza, a terra tem que ser boa, tem que ser preparada, tem que estar limpa, porque uma terra limpa vai dar profundidade, vai germinar, porque o Senhor Deus é que faz essa obra, a espiga vai aparecer, e na espiga todos os grãos, e ela vai encher de grãos essa espiga, e será uma experiência extraordinária. Então, é isso que precisamos viver. Em Apocalipse, né, 3,16, há 3 níveis de aprofundamento. Há o quente que atingiu a rocha, ao quente que é terra boa, ao quente que se aprofunda, ao quente que tem procurado manter o terreno limpo, que está no processo de reforma, de revivamento, ao quente. Ao frio, que simplesmente não recebeu, ou resiste em receber, ao frio. Mas há um morno. O morno é esse, que recebe e parece que recebeu de uma forma incrível e acha que está bom, não faz a limpeza e está cheio de espinhos. Acha que teve uma experiência extraordinária, profunda, e que isso é suficiente, e rico estou, farto estou, de nada tenho falta, estou muito bem, obrigado.
E Jesus disse: "É mais difícil lidar com esse morno", porque ele acredita que está na experiência fantástica, linda, mas ele resiste às reformas necessárias, para que o aprofundamento seja, suficiente, entende? Então há que viver uma experiência, tem que comprar ouro provado pelo fogo. Há uma experiência profunda na justiça de Cristo, que são as vestes de Cristo. A necessidade da recepção da chuva serôdia, né, para que, os olhos vejam, para que haja discernimento para o lobo frontal. Então, o grande desafio com Laodiceia é exatamente isso. A questão é essa, qual o nível de aprofundamento? Eu estou satisfeito com o nível que eu já adquiri? Qual a condição do meu lobo frontal? Meu lobo frontal encontra-se como de José? Ou encontra-se como de Saul, que foi chamado por Deus, eleito por Deus, viveu experiências incríveis com Deus, mas que não limpou, não cuidou, não se aprofundou e terminou como um vexame. O que está acontecendo? Olha só, lá no jardim do Éden, não é, na criação do homem, da mulher, da raça humana, o Criador, trouxe para o ser humano 3 tipos de 4 tipos de experiências dopaminérgicas. Vocês se lembram que a dopamina, ela precisa ser produzida de forma natural, porque se ela não for produzida de forma natural, ela vai embotar o lobo frontal, vai tirar as percepções do lobo frontal e será uma grande concorrente, porque, eh, o prazer é muito grande. Então, assim, Deus ele entregou fontes naturais. A primeira fonte de dopamina para o ser humano foi a relação com Deus. Gênesis 2:7, quando ele foi criado, ele abriu os olhos e viu a vida. O primeiro encontro com Deus de extremo prazer foi no encontro com Deus. Segunda experiência dopaminérgica, do ser humano, foi a experiência com o trabalho. Né, Gênesis 2:15, quando, o homem já recebeu ali a incumbência de cultivar, de proteger, de dar nomes aos animais, etcétera. O trabalho, a fonte dopaminérgica. A terceira fonte é comida. Deus colocou a comida ali e separou uma árvore para que ele não comesse. E a quarta fonte dopaminérgica é o sexo, o relacionamento íntimo, ser uma só carne com a sua esposa. Essa, Gênesis 2:18, essas aqui foram as experiências dopaminérgicas. São experiências lícitas, adequadas, pensadas pelo Criador. E isso é incrível, isso é maravilhoso. Mas acontece que a dopamina, uma produção artificial, neste contexto da batalha com essa natureza pecaminosa e com a ação do inimigo de Deus, propõe para a relação com Deus um distanciamento. E em relação ao sexo, comida e trabalho, vícios para escravizar o homem, vícios. Esses vícios ficam registrados ali na amígdala, ficam operando ali na amígdala, o que proporciona uma atrofia do lobo frontal, uma atrofia. Então, assim, a pornografia altamente dopaminérgica, mas é uma produção artificial, uma produção não sustentável, é uma produção que vicia o cérebro, que torna a pessoa dependente, ela atrofia o lobo frontal, insensibiliza
o lobo frontal para as finas percepções espirituais. A comida, é é ela se transformou numa fonte de vício. O trabalho se transformou numa fonte de vício. Conversando com um cidadão aqui no meu consultório terapêutico, trabalhando com ele ganhando muito dinheiro nos Estados Unidos, trabalhando 18, 19 horas por dia, um workaholic, viciado no trabalho, 15 cartões de créditos, todos, eh, devendo todos, todos estourados, uma dívida gigantesca, e um indivíduo ganhando muito dinheiro. Olha só, atrofia do lobo frontal. É um processo de diminuição do lobo frontal. E aí, diante da atrofia do lobo frontal, quem é que comanda? Quem é que cresce? São as funções automáticas, naturais, acrescidas dos traumas emocionais, acrescidas, de toda experiência ilícita, vivida com vários recursos dopaminérgicos, não é? Olha só, nós vivemos, com existem 2 faixas da humanidade, no que diz respeito ao estilo de vida, 2 faixas. A faixa mais baixa vive na paixão, na gula e no apetite. Paixão, gula e apetite não tem a ver só com comida não, tem a ver com esses aspectos. Paixão, gula e apetite no trabalho, na comida, no sexo, ok? Essa faixa. Produza qualquer coisa nessa linha e você terá milhares de seguidores, você fará um sucesso tremendo, porque a humanidade está ávida por qualquer coisa que produza paixão, gula, apetite. E o tema aqui tem a ver com o comando da amígdala, com as paixões baixas, com as funções automáticas. As pessoas não querem mais a lucidez, não suportam mais a lucidez. Elas querem qualquer coisa que as façam sair desta realidade. E a palavra de ordem é: eu preciso relaxar, eu quero relaxar. O álcool relaxa, a maconha relaxa, não é? A comida relaxa, e tantas coisas relaxam. Eu quero relaxar, paixão, gula e apetite. Mas há uma faixa que está vivendo, procurando viver, eh, nesta nesse contexto de uma imersão, que estão dando na rocha, que estão ali sendo terra boa, que estão vivendo uma experiência extraordinária. De um revivamento, de uma reforma, né, genuínos, estão vivendo verdadeiramente com Deus, vivendo ali uma experiência com um aprofundamento nesse lobo frontal, a utilização, uma recepção da morada do Espírito Santo, vivendo nesse contexto da razão, do juízo e do discernimento. Razão, juízo e discernimento. É um altíssimo padrão, é uma maneira nobre, é uma maneira, elevada de viver a vida. Aqui sim, na razão do juízo e discernimento, eu quero a lucidez, eu quero discernimento, eu quero a sabedoria divina, eu quero a presença do Espírito, eu quero a palavra de Deus, eu quero vitória. Eu quero ser um vencedor, eu quero, viver em íntimo relacionamento com Cristo Jesus, eu quero a santidade. Aqui nessa faixa do estilo de vida, da razão, do juízo, do discernimento. Mas, isso não é natural, isso precisa ser construído, porque o natural é eu viver na paixão, na gula, no apetite, isso já vem de fábrica. A amígdala já me traz isso, naturalmente. Então, a razão, o juízo, o discernimento, andar com Deus, viver com Deus, é algo que precisa ser construído. A paixão, a gula, o apetite precisa, de recursos dopaminérgicos, uma produção antinatural para deixar o lobo frontal amortecido, embriagado, morto para as atividades espirituais, para que o selo de Satanás seja colocado na fronte.
mas aquele que quer colocar o seu selo, esse é aquele que veio para dar vida e vida em abundância, para nos conduzir a uma experiência de um estilo de vida onde a razão, o juízo e o discernimento estão aqui no contexto. Uma mente limpa, os 5 sentidos limpos. E a pergunta é: como experimentar a razão, o juízo e o discernimento? Esse altíssimo padrão de vida, esse estilo de vida de vitória. Como alcançar isso? Como? Não é? Olha só, existe a produção, saudável da dopamina, e a principal fonte de dopamina vem pela relação com Deus, a proximidade. É a proximidade com Deus que gera uma dopamina tão extraordinária que me conduzirá, me estimulará à temperança na relação com o sexo lícito com a comida adequada e o trabalho também adequado, né, com tom de ministério, ok? Temperança. E essa experiência de uma produção sustentável de dopamina, que liberta o homem, que produz uma vida livre, uma vida de autonomia. Esse processo é de hipertrofia, de expansão do lobo frontal. Esse é o estilo de vida de José, é de expansão do lobo frontal. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. Há um jejum proposto, como uma ferramenta poderosíssima para a expansão do lobo frontal. Há um jejum proposto. E nesse jejum, nós podemos olhar aqui para esse gráfico, e nós vamos ver que na lei mosaica, no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, era dia de quebrantamento, de jejum, de contristamento, dia de se colocar em jejum diante do Senhor, porque é dia de juízo sobre Israel. Era dia de juízo sobre Israel. É dia de jejum, quebrantamento do coração, humilhação diante de Deus. Dia de jejum, ok? Após o cativeiro babilônico, instituiu-se, você encontra isso em Zacarias 8:9, o próprio Senhor instituiu 4 dias de jejum por ano. E o objetivo era relembrar com amargura, com quebrantamento de coração, a experiência, né, da destruição do templo de Deus, da invasão de Babilônia, de como eles se distanciaram de Deus, como foram obstinados, como tiveram a fronte obstinada diante de Deus, e a razão, o motivo, o período do cativeiro, como isso, as lutas, as batalhas, 4 dias dedicados, né, além do dia da expiação, ok? Agora, no tempo de Cristo, aí a gente já tem aqui algo maculado. Isso não foi uma ordenança do Senhor, isso veio pela tradição judaica e já com motivos distorcidos. Queriam atingir a perfeição na guarda dos 10 mandamentos, da lei do Senhor, a perfeição e com todos os acréscimos, né, todos os compêndios, mais de 600 e tantas regras e assim por diante. Agora eram todas as segundas e quintas, o jejum semanal, e que virou um ponto de orgulho espiritual. Virou algo assim muito fora do propósito. O jejum sendo utilizado de uma forma equivocada, distorcida, não é? Sem o aprofundamento necessário, não davam na rocha dessa, fugindo da essência. Não era uma terra boa, fugindo da essência, não é?
E no tempo do fim, né, a partir de 1844, 22 de outubro de 1844, e no tempo do fim, o jejum no nosso tempo deve ser como? Como? O nosso jejum, já que estamos no dia da expiação, no dia do juízo, porque na lei mosaica era apenas uma demonstração didática de algo que aconteceria num tempo determinado. E hoje nós vivemos no tempo do juízo. Como? Como? Bom, devemos viver como viviam no dia da expiação, em jejum. É claro que é uma aplicação, uma referência para o tempo do fim, uma referência ao estilo de vida de jejum. É um estilo de vida em que, possamos nos colocar, purificados, buscando uma purificação, uma reforma, um revivamento. É um estilo diferente para nos colocarmos diante do Santíssimo, posicionados pelo Espírito Santo e pela graça de Cristo Jesus, com uma vida livre de espinhos e pedras. Há um estilo de vida consagrado. Há uma alimentação especial para isso, que expande e que favorece, as boas condições do lobo frontal, nos colocando numa experiência de boa terra. Estilo de vida tem a ver com os meus 5 sentidos. Os meus 5 sentidos precisam estar consagrados diante do Senhor Deus. Esse é o estilo de jejum que eu preciso viver no tempo do fim. Há uma batalha. O diabo, ele quer colocar o selo dele na nossa fronte. Deus quer colocar o selo dele, o Deus vivo, na nossa fronte. Nós estamos agora no dia do juízo. É diferente do tempo de Cristo, após o cativeiro, lei mosaica. É diferente. Nós precisamos agora aplicar. Eles viveram numa experiência do tipo, nós estamos vivendo no antítipo. Nós vivemos agora a experiência do antítipo. Nós vivemos agora naquilo que é o cumprimento do que foi profetizado. É tempo de jejum, é tempo de expansão do lobo frontal. Entende? Então, o jejum espiritual dos 5 sentidos, o toque, a visão, a audição, o paladar, o olfato, tudo isso precisa estar, eh numa experiência, de uma imersão completa. Isso precisa estar sendo consagrado, é dia de juízo, é dia de imersão. Eu não posso comer qualquer coisa. Eu não posso ouvir qualquer coisa. Eu não posso ficar vendo, contemplando qualquer coisa. Eu não posso tocar em qualquer coisa. Eu não posso, porque como eu poderia cometer tamanho pecado contra o meu Deus? Experiência de José, esse valente vencedor. Eu não posso tocar minha vida do jeito que eu acho que é, eu não posso. Eu preciso do meu lobo frontal iluminado, em santa comunhão, na plenitude do Espírito Santo. Eu não posso ter a minha fronte obstinada como um diamante, dura, insensível, sob o comando da amígdala, das minhas funções ordinárias. Eu não posso. Eu preciso ter um cuidado muito grande com os meus sentidos. E para concluir, que eu preciso pregar, eu preciso correr daqui até a igreja, 1 hora, um pouco mais. Então, o estilo de vida é sabedoria. A sabedoria. A questão para nós não é estratégia. Trabalho com estratégia o inimigo. Para o cristão é sabedoria. É sabedoria. Entende? Esse é o estilo de vida. Sabedoria. E essa palavra de Cristo, Mateus 26:41, vigiai. Vigie. Aqui está o campo da batalha. Vigie. Vigiai. E se aprofunde.
ao manter essa conexão íntima, orando, mantendo-se conectado com o divino, com o sagrado. Vigie os seus sentidos. Ore para que não entres em tentação, porque a amígdala, ela vai sequestrar o comando. Sua natureza pecaminosa, ela vai sequestrar o comando se ela estiver mais forte do que o lobo frontal. O espírito, na verdade, pode estar pronto, mas a carne, ela é fraca, então não dê motivo para a carne. Não, eh, não vacile, ao edificar o lobo frontal. As palavras de ordem, né, a palavra de ordem é sum, do hebraico, sum, deposite, fixe, determine, ordene, ponha no seu lobo frontal, a palavra de Deus. Que o seu lobo frontal seja regido pela lei do amor. Deixa o Espírito Santo fazer habitação. Vigie, todos os ataques do inimigo. Vigie sua amígdala e ore. Mantenha-se conectado. E dessa forma, a vitória em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração agora por você. Santo Deus, eu estou aqui orando pelos meus amigos, esses valentes vencedores, e quero orar também por mim mesmo, porque eu necessito tanto ou mais do que todos que estão aqui. Por favor, Santo Deus, continue nos compelindo a buscarmos essa experiência de sum, essa experiência de aprofundamento. Nós queremos dar na rocha, nós queremos, ser terra boa, nós queremos ser de Laodiceia, porque é a tua última igreja, mas a reavivada no Senhor. A quente, não a morna, tenha piedade de nós, dá-nos o discernimento do teu Espírito e ajuda-nos a sermos vigilantes, a vivermos no estilo de vida para o tempo que estamos vivendo, que é o jejum espiritual dos 5 sentidos. É tempo de reforma para o verdadeiro avivamento. É tempo para vivermos na plenitude do Espírito. É tempo para diligência quanto à lei do Senhor. É tempo de graça. São dias seríssimos. É tempo de vitória. Abençoe os valentes aqui. Abençoe todos nós por Cristo Jesus. Por tua graça e misericórdia. Amém. Amém.